Vamos lá, galera, um filme épico de vikings, sangrento, com elenco de milhões, orçamento nas alturas, um diretor premiado. Misturou tudo, é garantido de sucesso. Ó, se você já tá aqui há mais tempo, você já sabe que nem sempre essa receita dá certo. Então vem comigo que eu assisti a estreia de O Homem do Norte. O que eu achei vai te surpreender. Vamos lá. Eu vou matá-lo, viu, né? René Trunks, Peter aqui. Pô, sério, quem é que não curte série ou filme de vikings? Pô, é bom demais, né? De uns anos pra cá esse tema ganhou, né? Ganhou as telas pra caramba. Virou uma febre que tá longe de passar. Piratas, vikings, as coisas a gente gosta pra caramba. E pra ser um bom filme de vikings, é obrigatório ter aquele clima de fantasia. Deuses, batalhas brutais, sangue pra caramba, vapo, você sabe. Maneiro pra caramba, né? Pô, se puder botar kickbox, é até bom pra caramba. Não, isso não. Mas é bom, eu gosto pra caramba de filme de vikings. Por isso que a estreia, né, do filme O Homem do Norte chamou atenção. Fora isso, o elenco escalado pra contar essa história tava promissor de verdade. Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman e William Dafoe. Além disso, o diretor Robert Eggers ele já vem trilhando um caminho de sucesso com outros filmes, como por exemplo A Bruxa e O Farol. E não tinha como dar outra. Eu fui confiante pra caramba pra assistir O Homem do Norte. Ainda mais depois daquele trailer, pô, casca grossa pra caramba. Aliás, trailer, mas vou te falar, mas vamos lá. Mas nem tudo é o que parece, ok? Então se prepara, eu vou mandar um sincerão pra vocês. Mas antes, pô, capricha no like, já comenta aqui embaixo, curte pra caramba filme de Vikings? O que você acha? Série do Vikings, você assiste? Você curte essa vibe? É o que você espera quando você vai ver um filme de Vikings? Enfim, vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme é que ele tava lá com classificação 18 anos. Então já dava pra esperar cenas pesadonas em todos os sentidos. Pô, a gente tá vendo um filme de vikings brutal pra caramba. É lógico que a gente vai ter cenas brutais. Isso realmente rolou, mas não do jeito que eu esperava. Algumas cenas foram muito brutais, de verdade, beleza. Mas outras eram numa pegada bem mais leve. Eu não entendi o porquê dessa escolha. Mas em questão de cena de luta, esse filme mandou benzão. Isso sim, as lutas foram maneiras. Fora isso, a trilha sonora também, pô, tipo, uma das minhas partes favoritas. Com certeza a trilha tá top. Sabe aquelas trilhas de mexer com a gente de verdade? Que, caraca, que vai te vibrando, vai pra cima. Deixou mais macabro quando precisava, mais empolgante, enfim. Cumpriu lindamente a missão. Os efeitos especiais foram maneiros pra caramba. Dava pra ver que eles gastaram, sim, muita grana nesse filme. Muito mais, inclusive, dos filmes que eu citei agora há pouco do Robert Eggers. Só pra você ter uma ideia, A Bruxa foi feita com 4 milhões de dólares. O Farol com 11 milhões de dólares. E agora, O Homem do Norte com 70 milhões. Ou seja, né, galera, dos 3 filmes do Robert Eggers, esse foi muitas vezes mais caro que os outros, juntos, né? Pô, então o cara tava com tava com a faca e o queijo na mão pra mandar pra gente uma obra-prima. E aí, com tanta grana, deu pra investir, pô, em locações iradas, cenários, figurinos, efeitos especiais e sim, um elenco de estrelas de Hollywood, né? Só nomes de peso. Tá vendo como é que esse filme tem tudo pra bombar? E tudo que eu falei foi bom, né? Pois é, mas mesmo assim, se prepara, porque o que eu vi no cinema pode não agradar todo mundo. Eu vou explicar. Pra começar, tá? Pra quem não tá ligado, a história de O Homem do Norte, pra quem tá acostumado com blockbuster. Se você vai esperando blockbuster, porra, eu acho que não vai bater, não vai dar um fit, não vai dar um match com você, sacou? E sobre o elenco, tá? Alexander Skarsgård mandou bem pra caramba, principalmente nas cenas físicas. Ele quando tem que entrar no shape pra um filme, pô, o cara fica meio ano na dieta, marombando pra caramba, então ele realmente se dedica ao personagem. Já a Anya Taylor-Joy, né, e a Nicole Kidman ficaram meio mornas, tá? Não sei se o roteiro não deixou elas irem mais com os personagens e tal, mas ficou meio sem sal. E o William Dafoe, coitado, ficou totalmente desapercebido na minha opinião. Mesmo assim, pode ser que o Homem do Norte se saia bem nas bilheterias por causa do tema e principalmente por causa desse elenco. Justamente eles investem, né, em elenco pra isso, né, pra se vender. Mas é o que eu sempre digo, bombar na bilheteria só quer dizer que as pessoas foram ver e não necessariamente que todas elas gostaram. Eu confesso que eu saí do cinema meio decepcionado, sabe, porque não foi isso que o trailer me vendeu, tá? Mesmo assim, não foi um arrependimento total do tipo, caramba, né, pô, quero meu dinheiro de volta. Não foi isso. Eu só não curti como eu achei que eu iria curtir. Eu fui com a expectativa alta, achando que era aqueles filmes tipo blockbuster de Vikings. Agora, eu sei que o Homem do Norte não tá na bolha do cinema que a gente tá acostumado. É um outro produto, entende? Então, se você for ver, já fica a dica, esquece todo o modelo hollywoodiano de filme e série de Vikings. Porque a vibe de Homem do Norte tá mais pra Shakespeare com efeitos visuais. Tenta pegar essa referência aí, beleza?
Se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Se você não assistiu e tá hypado pra ver, comenta. Tá hypado pra ver? Tá com vontade de ver? Tá sem vontade? Comenta aqui embaixo. Lembrando, galera, isso aqui é a opinião só de um cara que tem um canal no YouTube. A sua opinião é a mais importante de todas. Então vai e decide você. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, faz a sua inscrição, mantenha a tua inscrição. Sempre que sair filme eu vou trazer pra vocês o que eu achei, pontos positivos e negativos. Vai ser sempre assim. Tamo junto nessa jornada desde 2015 e não vamos parar. Obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!